Imagina que você encontra uma escola americana totalmente alinhada aos valores da sua família, que você pode matricular o seu filho à distância, estudando online aqui do Brasil mesmo. Seria maravilhoso, certo? Finalmente você teria a tranquilidade de colocar o seu filho numa instituição que você confia e ainda escaparia da insegurança jurídica que ronda o homeschooling no Brasil, que, como você sabe muito bem, aqui não é proibido, não é regulamentado, mas será que essa solução aí de escola americana é tão promissora quanto parece? Você não é a primeira pessoa a fazer essa pergunta, muita gente tem se questionado isso, né? Será que eu posso mesmo matricular meu filho numa escola americana, mesmo morando no Brasil? A resposta curta é pode, tá? Pode. Mas talvez você não deva. Meu nome é Bárbara Lores, eu sou cofundadora e diretora de currículo aqui, ó, da Academia do Dons. A gente oferece suporte já desde 2019, tanto para famílias homeschoolers quanto para famílias que querem complementar os estudos dos seus filhos, né, com aulas ao vivo, em um ambiente seguro, livre de ideologias. Mas vamos lá, né, para a nossa resposta. Primeiro, deixa eu mostrar um pouquinho o cenário, né, para vocês, assim, né, diante da falta de qualidade em muitas escolas, principalmente depois da pandemia, o que aconteceu, né? Muitas famílias decidiram chamar para si essa responsabilidade pela instrução formal dos filhos. E isso é uma possibilidade real prevista na nossa Constituição. O STF já falou, né, que não é inconstitucional a opção pelo homeschooling. Mas o STF também nos avisou, nos alertou de que precisa de uma regulamentação. Ou seja, né, trocando em miúdos, é necessário uma lei que estabeleça regras claras. E ainda não temos essa lei, né? Tem um projeto de lei que sim, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas está aí, né? Aguardando votação no Senado, né? Para a gente ver o que vai acontecer depois. Vocês sabem que aqui no Brasil essas coisas podem demorar muito. Então, atualmente, né, qual que é o cenário? Uma família que faz homeschooling simplesmente segue sua vida, né, ensina seus filhos, e quando as crianças vão crescendo, tiram uma certificação lá do Enseja, ou agora o próprio Enem está valendo também, para poder ter uma validação dos estudos e ir para a faculdade, né? Só que assim, diante desse limbo jurídico, muitas famílias brasileiras têm contemplado uma alternativa. Pensam assim, poxa, será que vale a pena matricular, talvez, né, numa instituição americana que já me dê um diploma, já me entregue, assim, uma maior segurança jurídica. Agora, será que isso é aceito no Brasil? Será que é a melhor escolha? Então, a primeira coisa que precisa ser dita aqui, né, como já falei lá no início, é que sim, é possível, tá? Tem escolas online nos Estados Unidos que aceitam alunos internacionais, que oferecem ensino à distância. E só tem que ter o cuidado, né? Se elas têm o que eles chamam de accreditation, né? Se elas são acreditadas, se elas têm acreditação, adaptando mais ou menos para o nosso português, né? Para que elas ofereçam, de fato, diplomas válidos, né? Americanos. Então, você pode, de fato, fazer isso, estudar online e receber um diploma válido. Agora, nem tudo aquilo que é possível é desejável. Sabe aquela ideia, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, vamos ver então se é conveniente essa opção para sua família. Então, tem três aspectos que você precisa parar, pensar um pouquinho, considerar seriamente antes de dar esse passo, antes de matricular o seu filho numa escola americana à distância. Então, primeiro ponto, esse diploma, por si só, não tem validade automática no Brasil, tá? Então, se o seu objetivo é que seu filho curse uma faculdade nos Estados Unidos ou em outro país que reconheça um diploma americano, maravilha, perfeito, segue em frente. Agora, se você só quer isso mesmo para ter um diploma e eventualmente colocar o seu filho para fazer faculdade aqui no Brasil, talvez você tenha que enfrentar aí um processo de revalidação desse diploma, talvez tenha que procurar tradução juramentada do histórico escolar, possíveis provas aí de nivelamento, alguma complementação curricular, talvez tenha que assistir algumas aulas a mais para compensar aquilo que você não teve no currículo americano, enfim. Você terminaria numa situação bem parecida com aquela que eu falei lá no início, né, dos homeschoolers que hoje acabam fazendo Enseja, o Enem, para obter aquele certificado de conclusão, ou seja, trocou 6 por meia dúzia. E
Tá, segundo aspecto, né? Um pouquinho mais delicado, digamos, né? O Brasil, gente, por que que o homeschooling ele é uma questão, né? Por que que esse limbo jurídico é uma situação desafiadora, né? A gente poderia colocar, né? Porque assim, o Brasil, ele exige matrícula, tá? Matrícula, ok, você teria sua matrícula americana. Mas além da matrícula, ele exige frequência escolar, presencial, né? Porque não existe EAD reconhecido pelo MEC aqui no Brasil. Então, você precisa de matrícula e de frequência. E para quem que isso é exigido no Brasil? Para todas as crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, né? Isso é determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por isso que é, todo esse projeto de lei tem que ser muito bem pensado, né, quando isso for realmente para frente, e esse direito à educação domiciliar, né, seja reconhecido no futuro, isso tem que ser muito cuidado, porque realmente existe ali uma obrigação que você tem de frequência. Ou seja, né, se o seu filho tiver matriculado numa escola americana, né, que não segue a BNCC, que não tem frequência presencial reconhecida, né, aqui, ele vai ser considerado fora da escola, igualzinho a qualquer outro homeschooler, tá? Então, do ponto de vista legal, é a mesma coisa. Sim. Então, se a sua intenção é encontrar uma maneira juridicamente segura de fazer homeschooling, essa não é a melhor solução, tá? E vamos então para o nosso terceiro ponto, que assim, além de não oferecer essa proteção jurídica, essa proteção legal no Brasil, essa escolha acaba limitando a sua liberdade de escolha quanto ao ensino do seu filho, né? Você vai ter que ficar preso ao currículo daquela instituição lá em que você matriculou. Então, são aqueles materiais, você não pode escolher outro, é aquele cronograma. E assim, se você optou pelo homeschooling, é porque você aprecia essa liberdade, né? Essa flexibilidade que é tão característica e que é a beleza da educação domiciliar. Então, sei lá, se eu tenho um material de matemática que não atende às necessidades do meu filho, eu posso trocar. Então, se eu não gosto de apostilas, assim, eu prefiro obras literárias, livros vivos, eu posso, enfim, me ajustar e repensar a forma como a gente está ensinando, né? Então, assim, é verdade que educar os filhos em casa é uma missão exigente, mas você precisa saber que não está sozinho, sabe? Você não precisa se matricular numa instituição americana, né, que vai tirar sua liberdade educacional, deixar você preso num sisteminha que não vai te dar a segurança jurídica que você precisa. Assim, você consegue fazer educação domiciliar com ajuda, tá? Mães e pais não precisam ser professores de todas as matérias. Vocês podem contar com o apoio de outras pessoas, né? Por exemplo, tem comunidades, grupos que se reúnem no Brasil, que uma mãe é boa numa matéria, um pai é bom em outra, ou contratam um professor que atende ali aquele grupo de crianças. Não precisa ser uma coisa assim, eu na minha casa, né? O homeschooling não é para ser assim, nós fechados aqui nessa salinha, não. Pelo contrário, né? Eu até gosto de chamar de world schooling. É assim, a sala de aula é o mundo inteiro. Porque justamente porque você não precisa ficar fechado ali numa só salinha várias horas, é que você tem tempo livre para visitar museus, para ter aula de instrumentos, teatro, esportes, enfim. Então, assim, para de ficar pensando que fazer homeschooling é simplesmente a mãe ter que dar aula de tudo. Não. Você pode contar com professores particulares ou, como a gente oferece aqui na academia, né, tutores que oferecem aulas ao vivo para pequenos grupos ali com interação real. Você não precisa ficar dependendo daquele cursinho gravado que você compra e nem assiste. Não, você pode ter um professor, ainda que online, mas ali olhando para o seu filho, tirando dúvida em tempo real. Aqui a gente tem aula de matemática, de latim, de química, enfim, de todas as matérias, né? Então, assim, você não precisa ser professora de tudo, você pode ser a coordenadora de curso, a diretora pedagógica do seu lar. E, assim, essa flexibilidade, esse nível de personalização, nenhuma matrícula em escola americana vai substituir. Agora, se você quer unir, né, essa flexibilidade do ensino domiciliar com a segurança de contar com tutores experientes, academicamente preparados, fala com a gente. A Academia Dulcis Domus está aqui para isso, né? Dulcis Domus significa docilar no latim. E a gente está, né, desde 2019, tornando mais doce a rotina de estudos no lar de mais de 400 alunos no Brasil e no mundo, por meio de aulas online, ao vivo.
de todas as matérias.